José dos Campos, sem dúvidas, é uma cidade diferente, com versatilidade de uma capital, a visão de uma metrópole, mas com gostinho de um interior. O município está estrategicamente situado entre os dois principais aglomerados urbanos do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, é grande a proximidade com o Porto de São Sebastião, no litoral norte paulista, o que facilita o acesso a mercados nacionais e internacionais. Por essas características, São José dos Campos foi considerada a cidade modelo na questão de desenvolvimento social, tecnologia e também inovação, atraindo empresas de grande porte e também o capital estrangeiro. A partir da fase senatorial, quando começa a receber as indústrias, São José dos Campos recebeu o CTA. O CTA com desenvolvimento tecnológico e depois a Embraer, a nossa fábrica de aviões. Então, São José dos Campos começou a liderar no Vale do Paraíba, quer dizer, na época do café era uma pequena cidade, até Taubaté tinha uma importância maior do que São José dos Campos. Mas a partir dos anos 30, 40, 50, a cidade começa a ganhar uma importância muito grande, exatamente pela questão da tecnologia, e que vai gerar mais empregos, mais pessoas, mais serviços. O CTA recebendo outros países que vinham visitar aqui. Então, no quesito tecnológico, São José dos Campos avançou muito, e até criou o ITA, né? que é uma escola modelo para formar engenheiros e tal, né? Nesse aspecto voltado para a ciência. Então, São José dos Campos, em termos de tecnologia, acabou virando não só do Vale do Paraíba, mas uma das cidades mais importantes do Brasil. E todos nós que trabalhávamos lá tínhamos essa motivação, vamos dizer assim. E todos, depois, nós assistimos com o passar dos anos que a Embraer foi a grande mola propulsora do progresso em São José dos Campos. E em todos os aspectos, novas indústrias, novos horizontes. Mas com o passar dos anos, a cidade precisou se reinventar para continuar à frente de outros municípios que apresentam características semelhantes. De acordo com o Instituto Empreender Endeavor, São José dos Campos lidera o indicador de proporção de trabalhadores ligados a empresas de ciência e tecnologia, que atinge mais de 14% do total. Eu quero observar do ponto de vista dos pequenos negócios, né, que fazem parte dessa cadeia de negócio junto com essas grandes empresas. Eu acredito que isso pode ser melhorado, porque os pequenos negócios, né, eles se desenvolvem através da cadeia dos grandes negócios. Eles são fontes, né, de fornecimento de produtos e serviços dentro dessa cadeia de novos negócios. Então eu acredito que é interessante, né, essa junção, desde que tanto a Embraer quanto a cidade, né, quanto o país, saiba colocar, né, os seus limites de interferência na soberania nacional de políticas de tecnologia e inovação, e saiba colocar à frente os interesses dos brasileiros no desenvolvimento da tecnologia e inovação dentro das suas empresas e dentro do conteúdo brasileiro. São José dos Campos conta com diversas ramificações que evidenciam o porquê da cidade ser tema das discussões quando o foco é a inovação. O número de empresas abertas no primeiro semestre é 65% maior que o mesmo período de 2017, quando foi registrada a abertura de 2.470 empresas e 1.571 postos de trabalho. E para fomentar o contexto de desenvolvimento, a cidade criou os parques tecnológicos. O objetivo foi consolidar empresas inovadoras em diversos segmentos para a geração de emprego e renda na região. Existe um DNA muito tecnológico na cidade, é verdade, isso vem de todo o trabalho brilhante feito pelo CTA, né, pelo ITA e todos os institutos, pelo INPE, né, pelas universidades que aqui estão. Recentemente ganhamos 2 universidades de medicina que não tínhamos. Então a cidade vai completando aí o seu mix de atributos de grande cidade. Nós somos uma cidade muito cosmopolita, tem muitos estrangeiros em São José. Isso é muito bom para a cidade, não é? Por causa das corporações internacionais. Acabamos de receber agora uma grande empresa americana que já se mudou para a cidade, a Ball Aerospace está aqui, né? Já vai de cara a ter 220 funcionários. Tudo isso é reflexo de um trabalho, né? O ano passado, por exemplo, São José foi considerado pelo Financial Times, através da sua publicação especializada, o FDI,
o FDI, que é o Foreign Direct Investment, como a cidade número 1 do planeta para se investir do ponto de vista estratégico no setor. Então veja, isso já é uma constatação, isso não é uma promessa de futuro. Aqui a gente tem, né, eu acho que historicamente São José dos Campos é um polo tecnológico mesmo, a gente tem aqui ITA, tem FATEC, tem várias instituições que formam bons profissionais, né, tem indústria também que sempre atraiu bastante talento para cá e agora eu acho que também está se tornando naturalmente um polo de startup. Então a gente escolheu São José também porque tem uma mão de obra muito qualificada nessa área. A gente até tem escritório comercial em São Paulo, a parte comercial continua sendo lá, mas a gente está há 3 anos aqui em São José e tem tido bons resultados aí com a nossa equipe de desenvolvimento de sistemas. Sem dúvida, podia ser melhor, obviamente, com uma comunidade de startups mais ativa. A gente conseguir trocar mais conhecimento, a gente conseguir ter mais esse intercâmbio, mas contribui bastante. A mão de obra, a qualidade das pessoas que a gente tem aqui assim, é sensacional. Então é um pouco difícil porque a gente está muito perto de São Paulo, então é muito fácil você perder um talento para São Paulo por questões de remuneração, que lá é um mercado bem diferente, é um jogo bem maior com muito mais investimento, mas mesmo assim a gente consegue ter uma excelente mão de obra, uma excelente estrutura, um excelente time para a gente conseguir atingir o objetivo que a gente precisa. Se a gente pensar hoje em tecnologia, a gente pensa numa coisa. Daqui a alguns anos, se a gente pensar em tecnologia, é outra. Então, por exemplo, na Microsoft, né, a gente pensa Microsoft, Bill Gates e tal. A grama é cortada por cabras, né? Eles criam cabras no instituto. Aqui a gente usa trator, mecanizado. Tal. Então a visão de tecnologia ela é muito relativa. A gente está muito ligada muito condicionado a pensar a tecnologia como um desenvolvimento de engenharia, de materiais, uma coisa assim, e eventualmente, como na agricultura, né? A agricultura moderna tende a caminhar para algumas práticas que foram abandonadas, né? Então, plantio direto, menos máquina, mais insumo humano. Então, parece que é retrógrado, mas justamente esse é uma tendência de uma alta tecnologia, mas uma tecnologia sem equipamentos, né? Não significa exatamente equipamento, às vezes é uma tecnologia só da engenharia, né? De acordo com os dados da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, somente no primeiro semestre de 2017, a cidade foi a líder de exportações em todo o estado, com a marca de 4 bilhões e 300 milhões de dólares, um avanço que representa 48% em comparação com os anos anteriores. É preciso ter um pouco de cuidado. Agora, tudo são as startups. Não, as startups são importantíssimas. Mas existe a própria Embraer, por exemplo, com uma velocidade de agregação tecnológica enorme, né? Cada vez mais aumentando a sua presença nas peças de compósito, tornando o avião mais leve. A Embraer, a Boeing e a Airbus estão envolvidas aqui dentro no projeto do biocombustível, que é algo que pode revolucionar todo o mercado mundial. Não estamos falando de startups, estamos falando de 3 gigantes do setor. Então, assim, claro que as startups têm um papel importante, né? Na economia criativa, nessa dinâmica muito rápida de mercado, mas todo o trabalho de pesquisa e desenvolvimento de uma Monsanto, da Johnson & Johnson, tá certo? Da General Motors, tudo isso continua e continuará. É mais uma vertente de uma moçada criativa. O que eu acredito muito é que cada vez mais essas grandes empresas, elas contratarão, né, as startups para resolverem problemas de processos ou atenderem com determinados sistemas. Um objetivo, um empreendimento, uma coisa que motivasse, como foi nos anos 70, e impulsionasse essa cidade. Eu não vejo no horizonte, muito embora São José tenha polos tecnológicos, tenha tecnologia de ponta, mas eu não vejo uma nova perspectiva de algo novo, entendeu? Que mexesse com a população da cidade, como foi lá atrás. Toda a cidade abraçou o projeto e se beneficiou muito com isso, e é hoje a cidade que é. Eu
Eu acredito que tenha. Agora, eu estou te falando, hoje em dia, esse ter agregar tem-se um horizonte meio nublado. Certo? Esse é o meu ponto de vista, que você não consegue enxergar com clareza o que tem lá na frente. Crise econômica, como você mesmo falou, ele mesmo falou, a Engesa acabou, a Vibraz passa por... A Embraer está do jeito que está, quer dizer, sendo comprado pela Boeing, tem outras, mas a Kodak foi embora, enfim. É uma situação que, para o momento, você assim, qual a perspectiva, qual o futuro de São José? O São José ainda tem aquela excelência de tecnologia? Tem sim. De acordo com o levantamento realizado pelo Instituto de Indicadores de Satisfação dos Serviços Públicos, São José dos Campos está em primeiro lugar no ranking de qualidade de vida entre as 10 maiores cidades do estado de São Paulo, pois muitos preferem a calmaria do interior do que a rotina intensa e estressante de uma capital. Fatores como esse são atrativos para quem pretende empreender, investir e principalmente prosperar no meio profissional. Eu pego bastante na questão dos profissionais porque eu já trabalhei muito em vários lugares, em diferentes estados e diferentes cidades. E mão de obra, o time que a gente consegue aqui é sensacional. A gente perde um pouco por São Paulo, por questão de investimento, mas o pessoal geralmente acaba voltando por questões de qualidade de vida, de buscar se encontrar mesmo, você conseguir trabalhar e ter uma vida plena, ao mesmo tempo que você tem um propósito, você consegue ajudar a sociedade através do produto e do serviço que você está prestando. Então, sim, por tudo isso que a gente consegue ter sim uma melhoria e São José provê isso para a gente. Há males que vêm para o bem, né? Às vezes um impacto, assim como a situação econômica atual, ela vai causar um monte de baixa em algumas empresas. Aí as empresas que vão, digamos, uma nova leva, as próximas oportunidades, elas devem estar vindo já preparadas para uma crise. E também é um jeito também de pensar o perfil. Então, como você tem já em São José justamente um núcleo assim, estratégico, assim, que é o setor aeroespacial, que é exclusivo daqui, então, por exemplo, que novas empresas mais associadas a isso do que outro tipo de setor de atendimento, talvez fosse uma coisa estratégica até uma escala, vamos dizer, mais abrangente até no nível nacional, né? Então, se eu for fazer uma indústria, vamos dizer, indiferenciada, não precisa ser feita aqui, ela pode dar oportunidade para criar empregos em outro lugar. E aqui seguir a vocação que já está mais ou menos traçada, né? Então... Bom, certamente tem dois lados, né? Pensando nos novos empregos, eu acho que é interessante porque vai trazer um know-how que o Brasil depende para desenvolver ainda mais, né, a sua indústria aeroespacial. Porém, né, nós também temos, né, um potencial evidente de mercado que teria muito para ensinar, não só para a nova empresa que está sendo coligada, mas para o mundo inteiro. Essa mudança, naturalmente, ela causa, né, um certo desconforto entre quem está, né, e entre quem vai chegar ainda. Poder acessar mercados onde ela até hoje ainda não acessou, participar de reuniões com a coordenação conjunta com a Boeing, de reuniões e de concorrências em que ela eventualmente não conseguiu ainda participar pelo porte e pelo acesso, inclusive, geopolítico. Esse mercado, especialmente o mercado de defesa, não tanto a aviação civil, que é objeto, né, do acordo entre as empresas, mas no mercado de defesa, a questão geopolítica, o peso do governo americano é muito decisivo em certas negociações. Ser parceiro dessa estrutura certamente ajuda. Mas mesmo na questão comercial, é evidente que existe um peso. Um país que tem um relacionamento estratégico com os Estados Unidos e que compra produtos militares dos Estados Unidos no setor de defesa, é evidente que há um esforço do governo americano para também vender produtos da área comercial. Isso é evidente, faz parte do jogo. É um jogo pesado. Existem algumas curiosidades que evidenciam o DNA tecnológico de São José dos Campos. Hoje só é possível votar rapidamente porque a urna eletrônica foi criada por pesquisadores do DCTA e também do INPE.
Outro projeto promissor também desenvolvido pelo DCTA foi o motor movido a álcool, mas muitas dessas conquistas ficaram no passado. Portanto, São José dos Campos ainda é a cidade do futuro? Eu acredito que ainda é a cidade do futuro, né? Ainda existem os avanços tecnológicos, está mudando as políticas, né? A questão da Embraer, ser vendida ou não, a Boeing, especulações, mas ainda é a cidade do futuro, é uma cidade tecnológica, é uma cidade que cresce, né? É uma cidade que ela é do interior, mas ela tem características de uma cidade grande, né? E ela está no ranking como uma das melhores cidades para se viver no Brasil. Então eu ainda acho que é uma cidade que vai continuar na vanguarda. É aquele negócio, o que é uma cidade do futuro? É uma cidade que tenha o quê? Viva só de computador, tudo seja automatizado? É isso que é uma cidade do futuro? Ou é uma cidade que você se sinta bem socialmente, você tenha segurança, você tenha teu entorno, tenha cultura com que você possa conversar? O que é uma cidade do futuro para você? São José dos Campos é uma cidade do presente, preparada com grande potencial do futuro. Como é que eu digo isso? Principalmente para o nível que a gente está e para o momento que a gente está vivendo. Então, tudo que nós precisamos foi provido por São José. Então, o nível de profissionais que a gente tem é sensacional, o nível de profissionais que a gente vai precisar, a gente ainda consegue aqui, é sensacional. E com toda essa infraestrutura, com tudo isso, a gente consegue sim crescer juntos e crescer junto com São José. Eu não acredito que São José dos Campos seja a cidade do futuro, ela é a cidade do presente. Ela já se apresenta como um centro de tecnologia e inovação e não vai perder esse caráter, né? Não é uma fusão de empresa, uma alteração de política que vai fazer a região perder esse dinamismo. Já está impregnado, né, na população, na sociedade, na região, essa veia de inovação e tecnologia, né? Isso vem naturalmente, né, das universidades, dos centros de pesquisa, das empresas inovadoras, né, todo um ecossistema de inovação que já está instalado na cidade. Então ela não vai perder essa característica, né, de cidade do futuro, que já está no presente, com o seu ecossistema de inovação bem desenvolvido. São José tem mão de obra de tecnologia, mas falta um conhecimento de outras coisas que facilitam e trazem a tecnologia para a prática, né? Então, eu acho que cidades do futuro elas têm que trazer conhecimentos além da tecnologia para que isso consiga se concretizar. Então, marketing, vendas, resolução de conflitos como um todo também, acho que ajudaria muito a cidade a se desenvolver. São José ainda é a cidade do futuro, o ainda é perfeito. Por quê? Porque nós temos uma chance de estragar isso assim, em 2 petelecos, né? Se a gente, com a nossa visão de hoje, pensar o que é importante, a gente pode dar um passo errado e comprometer, né, o caminho que a gente tem livre para o futuro. Então, eu dou um exemplo assim, a questão de mobilidade, de área verde. As cidades modernas que a gente pensa, elas são ruins de mobilidade, são ruins de área verde. Então São José dos Campos tem condição de ir para o futuro com uma boa mobilidade, com um bom manejo do seu potencial ambiental. Tudinho. Isso é mais moderno do que ela se encher de bonde, metrô e viaduto. Né? Isso é mais moderno, né? Apesar de que na aparência, vamos dizer, na concepção infantil, a gente pode pensar o contrário. Então tem uma questão parabólica, né? Você sai do primitivo, tem muita árvore, tem muito rio, tudo, vai avançando e aí você não tem mais rio, não tem árvore, não tem nada. Mas se você for mais avançado ainda, você tem rio, tem floresta, tem árvore, tem uma qualidade de vida. Então o objetivo é o bem-estar, né? Eu acho que o bem-estar social, coletivo, seja lá como for entendido, ele é a direção de alta tecnologia, ele é a direção de futuro, de moderno, isso. E a gente costuma se ligar nos indicadores disso, e não nisso. Né? Nós temos que criar uma mentalidade mais de business aqui. Então, assim, existe muita virtude de cientista, de desenvolvimento de pesquisa tecnológica, nós temos que ter mais competência para transformar isso em negócio, geração de vendas, dinheiro, contratos. Cada vez mais os nossos meninos, que são excepcionais na geração tecnológica, pesquisa, desenvolvimento de tecnologias ímpares, cada vez mais eles também têm que ir
desenvolvendo suas competências de negócio, eles têm que virar pessoas de business. Esse é um grande desafio. E para isso a gente tem conversado com a FIA, com a FGV, com a Fundação Dom Cabral. Eles estão muito presentes aqui, interagindo com esses jovens, para que eles já vão adquirindo competências de negócio. Para que eu voltasse a dizer para você que São José é a cidade do futuro, nós precisaríamos de um impulso como aquele. E eu não vejo isso no horizonte. Então, para o senhor, São José dos Campos ainda não é a cidade do futuro? Não. Eu diria mais, e não veja pessimismo nisso, é a cidade do passado. Brilhante, um passado brilhante, mas ela ainda está se sustentando naquele passado. E para você, São José dos Campos ainda é a cidade do futuro?